Fala, meus amigos, vamos falar mais uma vez sobre retrabalho quando você está tentando construir ou reconstruir o seu software, seja uma feature, um módulo ou um produto. Para quem não me conhece, eu sou o Fernandes Lima e a gente vai falar sobre quando você está reconstruindo o seu software ignorando o usuário, ou seja, você parte de uma ideia da sua cabeça e você não considera o usuário. A gente vai entender isso. Aquela feature que você está reconstruindo, ela pode até estar perfeita no código, mas se ninguém usa, é retrabalho disfarçado, é desperdício. Isso quando tem entrega, porque muitas vezes quando você vai reconstruir, você tem diversos tipos de riscos que você não consegue controlar, que você não consegue avaliar, ou seja, falta de ausência de gestão de projetos, que é outro tipo de retrabalho ou desperdício. Ou seja, se você quer reduzir esse retrabalho de verdade, você pode começar com uma pergunta muito simples. Quem vai usar isso amanhã? Você está no dia a dia desse usuário, você conhece a operação para reconstruir entregando o valor, ou você está partindo da sua ideia, da sua cabeça, acreditando que você conhece? Então fica com a gente nesse vídeo que eu vou te mostrar de forma simples e direta como é que você não comete o erro, o desperdício para gerar retrabalho ignorando o seu usuário. E aí eu quero começar com você no seguinte aspecto. Por que ignorar o usuário vai virar retrabalho ou desperdício se você vai construir, reconstruir uma parte do seu produto, módulo ou features? Eu vou te explicar passo a passo. Porque se você resolve, uma vez que você parte para esse caminho, você pode estar resolvendo o problema errado. Um problema que você acha que o teu usuário tem. Você não está no dia a dia do teu usuário, você não está lá, você não sabe como as coisas acontecem. Você pode ter uma ideia. Outra coisa, você pode priorizar baseado numa opinião interna. E aí com isso, os requisitos podem ficar rasos ou incompletos. Você ignora exceções do dia a dia da operação do teu cliente. Você pode ter diferentes tipos de operações, mesmo que você atenda um determinado setor. A feature pode não se encaixar no fluxo real do teu cliente ou de um grupo de clientes. A usabilidade vira uma barreira, ou seja, você não constrói um produto de forma simples e fácil para o usuário. Nós vamos entender isso passo a passo. A solução gera mais contorno e gambiarra. A adoção é baixa, isso quando tem adoção. E você entra no modo corrige até que as pessoas aceitem. Você subestima o impacto dessa reconstrução para os demais módulos. Você não tem clareza do escopo total do projeto, do que já foi entregue, ou seja, você está perdido. Se você está perdido, é retrabalho, é desperdício. E eu não estou falando isso para te criticar. Eu estou falando isso para te alertar, para que você não caia mais nessa. E eu vou te mostrar como você faz isso. Então, e eu já vi isso dezenas de vezes acontecer. Quando a pessoa simplesmente começa a reconstruir com um viés técnico, ela ignora solenemente as necessidades do usuário. Ela ignora solenemente as dúvidas, as dificuldades do usuário. Ela simplesmente está preocupada em pegar o software na versão X e colocar na versão X mais Y. X mais 1 aí, né? Então o meu software está na versão 5, eu quero atualizar ele para 6. Mas por que você vai fazer isso? O que o teu usuário vai ganhar? Quais são os diferenciais competitivos? Quais são as maiores dúvidas do suporte? Quais são as maiores dificuldades que o teu usuário tem ao utilizar a versão atual? E aí, uma vez que você investiga essa necessidade, você vai construir ou reconstruir algo muito mais forte, muito mais útil e muito melhor para o teu usuário. E não uma cópia que simplesmente sai de uma versão 5 para uma versão 6, onde não tem ganho claro para o usuário, onde não tem ganho claro para o negócio, onde não tem um plano de monetização, ou seja, desperdício, retrabalho, ineficiência, perda de tempo, estresse garantido e o pior, você está botando dinheiro
em algo ali que vai sugar durante muito tempo e você não tem clareza do retorno daquilo. Então, o intuito aqui é alertar para contribuir. Se você já viveu isso, eu já vivi essa situação, eu sei muito bem o quanto isso é ruim. E a nossa ideia aqui é contribuir. Aí eu quero trazer para você alguns outros pontos aqui. Se você está fazendo isso, voltou, atrasou, errou, quebrou ou não controlou, isso é retrabalho, isso é ineficiência, isso é perda de tempo, isso é perda de recurso. Coloca isso na tua cabeça. Se você constrói a coisa errada ou a coisa certa do jeito errado, voltou, é retrabalho. Se você entrega bonito, mas inútil, volta. Isso quando tem entrega. Né? Se você entrega com fricção, ou seja, está completo, está confuso, está lento, está a mesma tela, qual é o sentido de eu construir uma nova versão reproduzindo, copiando as telas anteriores? É nenhum, por um motivo simples. Se você vai reconstruir, entregue algo melhor, mais simples, mais fácil, mais fluido, atendendo às necessidades, porque você ouviu o teu usuário, você não assumiu necessidades da tua cabeça achando porque você conhece aquele usuário, que você conhece o segmento. Isso é um erro grande de desperdício, de jogar dinheiro fora. Isso é muito comum. Pra vocês terem uma ideia, no momento que eu gravo esse vídeo, mas recentemente eu participei de algumas situações com prospectos ou clientes onde eu fiquei sabendo ali que o cliente estava pensando em construir, em lançar um novo software sem ouvir o usuário, baseado numa premissa que ele achava. Eu falei, cara, não faça isso. Converse com grupos de usuário, envolva ali o marketing, o comercial, o pessoal de produto. Vamos entender as reais necessidades antes de lançar. Então isso que eu estou te falando aqui não serve somente para quando você vai lançar um novo produto, um novo módulo, um novo pacote de features, mas quando você também vai reconstruir ou lançar sem ouvir os usuários antes, é um tiro no pé, é desperdício, é ineficiência, é jogar dinheiro fora. E para muitas vezes você não vai ter visibilidade do que você entregou. Não sabe o quanto está pronto e o quanto não está pronto. E aí você vai ficar muito chateado, muito desapontado. Então a nossa ideia aqui é contribuir para que as empresas de software estruturem os seus processos pensando nas necessidades de usuário, para evitar reduzir o retrabalho numa construção, reconstrução ou no lançamento de produtos, features ou módulos. E uma vez que você está fazendo isso, você está empurrando para o suporte, para a implantação, para como explicar como contornar. Ou seja, voltou a retrabalho. Você está gerando exceções, customizações e urgências, que vai gerar voltou a retrabalho. Se o cliente não está utilizando, é desperdício, é volta a retrabalho. Se consumiu horas do tipo de desenvolvimento sem avançar ou está com atraso, vai voltar, é retrabalho, é desperdício. Então, o nosso objetivo aqui é explicar de forma clara, simples e direta a quantidade de retrabalho ou desperdício que podem ocorrer durante a reconstrução ou construção ou lançamento de features, módulos ou produtos. E o que a gente quer é que você não caia nessa, é deixar claro esses riscos para que você aplique o que a gente vai trazer aqui e não cometa esse problema. Porque uma vez que você começou o projeto ou o produto, seja uma reconstrução ou um lançamento, sem ouvir o usuário, você está jogando dinheiro fora com força. Você está sendo ineficiente, porque você está supondo várias premissas sem ouvir quem usa o teu produto no dia a dia, na vida real, na operação, para captar detalhes. Eu sempre lembro de um cenário onde a gente atende várias empresas de software e software houses, e uma delas era uma empresa que atendia o segmento de farmácia, né? E ele queria reconstruir o software também. E na visão dele, eu vou construir lá, sei lá, era a versão 10 e ele queria lançar a versão 11. Eu vou simplesmente mudar a tecnologia e copiar as telas e gerar uma nova versão. Eu falei, não faça isso. Vamos ouvir os seus usuários
para entender as dificuldades, vamos analisar as dúvidas mais comuns, eu vou falar sobre isso aqui. E uma vez que ele ouviu isso, ele entendeu melhor onde estavam os gaps do produto dele e ele começou a criar uma nova versão para sanar aqueles gaps, em vez de reconstruir o produto inteiro. Então ficou muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente e vai gerar muito mais satisfação para o teu cliente atual. Por quê? Porque todo cliente gosta de ser ouvido. E se você ouvir aquilo que você supostamente já sabe, você vai começar melhor. Vai começar muito melhor. Agora, para começar a reconstruir sem ouvir o usuário, é um desperdício brutal de tempo, de energia, de dinheiro, que com certeza vai gerar retrabalho. Por todos esses motivos que eu estou mostrando aqui para você. E se eu estou fazendo isso, é porque eu não quero que você passe por essa situação. Então eu trouxe clareza do tamanho do problema, de como ele acontece aí na empresa de software, seja você uma pequena ou média software house, ou uma pequena ou média startup. E é muito comum a gente dar, numa empresa de software como essa, de sair querendo fazer da forma mais rápida, sem querer considerar as necessidades, achando que a gente conhece o dia a dia de cada um dos nossos clientes, de como ele usa, a gente não conhece, nós não estamos no dia a dia. Então o que eu vou falar para você é para evitar esse desperdício, evitar esse retrabalho, evitar atraso e que você entregue algo que seja verdadeiramente útil, relevante para os seus clientes, de forma simples e evitando o retrabalho. Seja uma reconstrução, seja um lançamento ou uma construção. Então vamos lá para alguns erros que acontecem, erros comuns. Então quando você vai reconstruir ou lançar, isso vale para feature, novo produto ou módulos. Independente se é construção ou reconstrução. Como é que você vai reconstruir algo sem analisar os chamados do suporte? Não tem o menor sentido construir ou reconstruir sem analisar os chamados. Quando eu analiso os chamados, tem ouro. Eu vou entender quais são as maiores dúvidas, as maiores dificuldades, os fluxos que eu poderia melhorar. Como é que você vai reconstruir ignorando isso? É um tiro no pé. Como é que você vai reconstruir ou construir sem conversar com clientes e usuários através de pesquisas, entrevistas e visitas? Ouvir as necessidades. Como é que você não vai conversar com os pontos de contato do seu cliente? Não só analisar os chamados, mas conversar com o suporte, com a implantação, com o comercial, com o CS, organizar essas informações, anotar, estruturar, ou seja, uma vez que você capta essas informações muito ricas, você vai reconstruir o teu produto de forma muito mais valiosa para o teu usuário. Porque você ouviu direto dele, das pessoas que usam no dia a dia, das pessoas da sua equipe que sabem as maiores dificuldades, as maiores dores. Não tem o menor fundamento você reconstruir simplesmente mudando a tecnologia. Eu sempre lembro de um caso de vou chamar de prospecto aqui, que ele resolveu reconstruir o sistema dele usando o GeneXus. Não tem nada de errado no GeneXus. O GeneXus é uma baita ferramenta. O problema é você reconstruir sem ouvir o usuário, sem entender, construir só apenas uma nova tecnologia, uma nova API, uma nova arquitetura. Você tem que construir usando uma nova arquitetura, uma nova tecnologia, sim, bacana, seja o GeneXus ou qualquer uma outra, ou usando o IA, mas é reconstruir ou lançar um produto que tenha diferenciais competitivos claros, que mostre que o seu produto evoluiu perante os concorrentes, que traga ganhos claros para o seu usuário e não reproduzir tela, reproduzir layout achando que isso é ganho. Isso é desperdício, isso é ignorar as necessidades dos seus usuários. É desvalorizar o seu produto. É simples assim. Como é que você vai reconstruir
sem avaliar concorrentes, avaliar o mercado, avaliar tendências. Ou seja, você está dando um tiro no pé na reconstrução do seu produto, quando você ignora o usuário, quando você ignora o ouro que está dentro do suporte. Então qual que é o meu objetivo aqui? Mais uma vez eu vou falar, não é julgar você que fez isso, meu amigo. É mostrar para você o tamanho do problema. Você está aí preocupado com a tecnologia, com o banco de dados, com a API. Você devia estar preocupado em quantos usuários estão utilizando, quais os ganhos a reconstrução trouxe na voz do teu usuário, qual é o feedback que você está tendo com cada entrega. Se cada entrega que você está fazendo ali, então imagina que o teu projeto vai demorar ali 1 ano. Você faz uma entrega a cada 15 dias. O que essa entrega está trazendo de ganho para os teus usuários? O que está facilitando a vida dele? O que está ajudando? O que mudou? Ou é simplesmente uma nova versão tecnológica que é uma cópia do outro? Que satisfaz a mudança tecnológica, que satisfaz a tua equipe estar implementando uma nova tecnologia. Mas e o ganho para o usuário? Qual é o ganho? Se eu perguntar para esse teu usuário que está testando esse novo produto, ele vai falar, cara, o produto antes era assim. Antes eu demorava 4 minutos para fazer alguma coisa, agora é instantâneo. Antes eu não tinha isso, agora eu tenho. Ou seja, quando você reconstrói ignorando o usuário, você está pensando em tecnologia, você não está pensando em ganho para o usuário, ganho para o negócio, monetização, fazer isso de forma estruturada. E muitas vezes você não sabe fazer isso. E eu não estou te julgando por isso, porque eu também não sei um monte de coisa. O meu objetivo com este vídeo é trazer luz sobre esse tema e, claro, apontar uma solução. E quando você comete isso aqui, olha o que quando você faz isso aqui, olha o que você abre mão de entender na visão do usuário os pontos fortes do seu produto, de entender os pontos fracos / as lacunas, só que na visão de quem usa o seu produto e não na sua visão de fabricante. A sua visão de fabricante é uma, ela é válida, mas eu preciso me preocupar com a visão do meu usuário para que eu construa ou reconstrua um produto muito melhor, muito mais forte, porque eu vou saber os pontos fortes, as lacunas e o que eu preciso melhorar. Então, uma vez que eu não fiz isso, eu estou ignorando o meu usuário, eu estou ignorando o meu cliente e assumindo que eu conheço o dia a dia de cada um dos meus clientes da operação. Por mais que você conheça o seu segmento, por mais que você conheça o seu produto, mas nós não somos os nossos usuários. E quem está dizendo isso não sou eu, são essas pessoas de produto que constroem produtos mundo afora. Então por que não abrir a mente para novas práticas? Para valorizar mais o seu produto, para valorizar mais o seu usuário e entregar um produto uau, um produto redesenhado, que seja simples de usar, simples de aprender e que o usuário fala, agora sim. Ou o usuário já até perdeu ali a graça de usar esse produto novo que mais parece um produto velho com uma camiseta nova. Então o meu objetivo aqui é mostrar para você que é desperdício, que é retrabalho. E pasmem, o padrão na pequena e média empresa de software é ignorar o usuário, é fazer telas confusas, é fazer fluxos que dizem nada com coisa nenhuma, mensagens que são ilegíveis, que geram alto volume de dúvidas, fluxos que são trabalhosos, que não facilitam a vida do usuário. O software existe para facilitar o dia a dia do usuário. E como eu faço isso? Ouvindo esse usuário e melhorando o meu software, seja na reconstrução ou na construção, porque eu vou estar ouvindo quem usa, quem está no dia a dia e não o fabricante.
E olha como é uma fórmula simples. Se você vai construir ou reconstruir, seja feature, seja módulo ou seja produto. Então vale para construção e reconstrução. Feature, módulo e produto. Não importa. São 3 etapas. Investigar, né, as necessidades, os desejos, os problemas, as dificuldades e oportunidades dos seus clientes e usuários. Então você vai reconstruir um produto, você tem lá a versão 5, quer ir para 6, vamos entender o que esse cliente precisa, vamos fazer entrevistas, vamos fazer pesquisas, vamos conversar, né? Vamos analisar chamados. Olha que poderoso. E aí você vai fazer o quê? Entender as maiores dúvidas, as maiores dificuldades, entender por onde eu começo o projeto, pensar nas 3 primeiras entregas de alto valor, organizar a gestão de projeto para mitigar riscos, para evitar atrasos. Na reconstrução tem muita gente que acha que vai entregar no prazo. É pura ingenuidade. Eu também já caí nesse golpe de entregar no prazo. Para entregar no prazo, que é um objetivo legítimo, a gente tem que ter conhecimentos e práticas de gestão de projeto e de mitigação de risco. Então não é só entender as necessidades e orquestrar isso num produto ou num módulo, numa funcionalidade uau, que é simples de aprender, simples de usar, atrativo, tudo organizado, mas também gerenciar as entregas, coletar feedback. Não é simplesmente achar que vai entregar no prazo, porque provavelmente não vai. E aí o tempo vai passando. E aí você vai esperar quanto mais tempo para mudar a forma de trabalho. Então o intuito aqui é te apresentar uma forma de trabalho. É falar, ouça o seu usuário primeiro, antes de colocar uma única linha. Analise chamados, converse com os usuários, entenda as maiores dúvidas, as maiores dificuldades. Tenha clareza de onde você vai começar o projeto, entregas incrementais, coletar feedback durante cada entrega. Fala, olha, o protótipo aqui que eu fiz foi bacana. Olha aqui, como que eu faço uma experiência uau? Fluxos simplificados e claros. Eu posso ter telas e mensagens intuitivas. Eu posso usar o chat GPT fazendo os protótipos para ver se aquilo está intuitivo, se o fluxo. Eu tenho que ter um produto que facilita a vida do meu usuário para evitar desperdício, retrabalho e atrasos. O teu produto tem que ser uau. Para de pensar tecnicamente, pensa no usuário, pensa em monetização, pensa em entregar mais valor. Isso é papel de produto. Utilizando práticas de gestão de produto, usando acompanhamento de projeto, mitigando o risco. E não tem problema nenhum se você não sabe fazer isso. Eu também não sei fazer um monte de coisa. Mas a gente tem que ter um pouco de estar aberto a falar, eu não sei fazer isso. Eu conheço meu produto, eu conheço meu mercado, mas eu não sei gerir um projeto. Eu não sei entrevistar usuários. Eu não sei organizar um fluxo intuitivo. Eu não sei fazer protótipos. E eu não estou falando isso para criticar você. Eu quero que você projete uma experiência uau. Então, se você investigar, se você entender as maiores dores, a maior dificuldade, ter ali o ponto de partida do teu projeto, pensar nas 3 primeiras entregas, organizar o projeto, a gestão do projeto, para evidenciar riscos, para que você possa mitigar, tendo um cronograma viável, sabendo que há um grande risco de atraso. Então qual que é o objetivo aqui? É mostrar uma forma simples de adotar isso aqui aí na sua realidade. Então você pode ter aí, fazer protótipos, uma vez que você fez isso aqui, mostrar para o teu usuário protótipos das principais jornadas. Imagina que você vai reconstruir um produto ali de farmácia. Você vai reconstruir, só a título de exemplo. Podia ser qualquer produto, qualquer feature ou um pacote ou módulos ali com funcionalidades. Imagina que você vai pegar uma parte e vai reconstruir lá, por exemplo, a parte de checkout. Ficou mais simples. Você pode fazer protótipos falando para ele, olha como vai ficar o novo checkout.
Então, se você fez a pesquisa, fez entrevista, conversou, analisou o chamado, você sabe do que os seus usuários estão achando ruim na versão atual. O que ele está achando bom, o que precisa melhorar. E aí vamos supor que você identificou que um bom ponto de partida é o checkout. Eu estou chutando, podia ser qualquer parte do teu produto. Você começa por ela. E aí você desenha protótipos com as novas jornadas. Protótipo com telas intuitivas, com mensagens. E você vai mostrar para o teu usuário antes de reconstruir. Para que ele dê feedback do protótipo. Você pode usar a IA para isso. E aí você coleta o feedback e ajusta o protótipo. Aí você mostra para ele até ele fala, não, agora ficou bacana. E aí você vai lá e implementa os protótipos dessa jornada do checkout. E faz, por exemplo, isso em 2 ou 3 entregas. Cada entrega coletando feedback, monitorando o risco, já pensando no pré-lançamento. Ou seja, tudo que eu estou falando para você aqui é aplicável. Só que tem gente que não sabe fazer, e não tem problema. Só que tem que assumir que não sabe fazer. E a gente está aqui criando esse material para gerar o alerta. E para você que está pensando em reconstruir, meu amigo, não faça sem aplicar isso aqui. Vai te trazer muito mais ganho. Imagina você reconstruir um produto, ou um módulo, ou uma funcionalidade, onde você entrega, sabe quais são as maiores dificuldades do seu usuário, os maiores pontos fortes do seu produto, ou da funcionalidade, ou dos módulos, e você descobre as melhorias antes de construir. E constrói algo muito mais forte, muito mais valioso, com os diferenciais competitivos claros, resolvendo dores e necessidades reais que são prioridade para o seu cliente, e não entregando uma nova stack tecnológica que só serve para inflar ego de desenvolvedor. Eu fui desenvolvedor. E eu não estou falando isso para te criticar, eu estou falando isso para que você entregue um produto melhor para os seus clientes. Começando ouvindo ele. Isso vai evitar muito retrabalho. Mas muito desperdício, muito estresse. E o melhor, o teu cliente vai valorizar muito mais o teu novo produto. Seja uma reconstrução, ou um novo módulo, ou a nova feature. Porque você ouviu ele e viu o que é bom, o que é ruim e o que precisa melhorar. Prototipou e criou um fluxo que é intuitivo, fácil. Mostrou para ele antes de construir. Ou seja, você vai construir algo muito mais valioso que diminui brutalmente o retrabalho e o desperdício. E se você precisa de alguém com experiência para ajudar aí na sua software house, na sua startup, a gerenciar risco de entrega, projeto, de forma estruturada e simples, para ajudar o teu time a fazer um diagnóstico do andamento do seu projeto, que eu não sei se foi entregue total ou parcial, ou está em atraso ou não, o que falta concluir? Nós temos um serviço de diagnóstico que ajuda a avaliar o que foi entregue versus o que falta, o que tem valor e o que não tem valor. A gente já tem um serviço para analisar o teu chamado, para você reconstruir com muito mais valor, pensando num plano de monetização, ou seja, com uma estratégia de produto robusta, que não só evita o retrabalho e o desperdício, mas torna o teu produto muito mais valioso para o teu cliente, para que você monetize melhor. Ajudamos você a estruturar pesquisas e entrevistas de forma robusta. Então, um grande abraço, espero que essas dicas ajudem você. Valeu e até a próxima. Vamos reconstruir sem desperdício, sem retrabalho, entregando valor para os nossos usuários. Grande abraço, valeu e até a próxima.